Vamos mudar de assunto agora, vamos falar da nossa saúde, como a gente pode se prevenir, porque a gripe H1N1 chegou mais cedo dessa vez e está causando grande preocupação, não só para as famílias, a gente espera também para o governo. Dá uma olhada. O aumento de casos da gripe H1N1, que chegou mais cedo ao país, está deixando o estado de São Paulo em alerta. No ano passado, foram registrados no Brasil 141 casos de gripe provocados pelo H1N1, com 36 mortes. Já em 2016, desde o começo do ano, 260 pessoas foram infectadas e 38 já morreram por complicações provocadas pela doença. E esses números podem ser ainda maiores, já que as instituições de saúde só são obrigadas a notificar os casos mais graves da gripe. Por conta desse aumento, a Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo decidiu antecipar a vacinação contra o vírus em 67 cidades do Noroeste paulista. E você, sabe quais os cuidados que deve ter e como se prevenir da doença? É sobre esse assunto que vamos falar agora aqui no Revista da Cidade. Para falar sobre esse assunto, a gente está recebendo o Dr. Mauro Gomes, ele é pneumologista. Seja bem-vindo ao Revista, tudo bem? Bem-vindo, viu? Obrigado. É um assunto delicado. A gente nem acabou ainda com o fantasma da dengue, né? A gente está tendo que tomar todo esse cuidado. Agora vem a H1N1 mais cedo para assombrar a nossa saúde. Então, a gente fica preocupado, principalmente quando a gente olha os números, porque 38 mortes até agora, só esse ano, é mais do que o ano passado inteiro. O que a gente pode esperar para esse ano, doutor? 38 em São Paulo. Só em São Paulo? Isso mais do que todo o Brasil no ano passado. Você já imaginou? Então, realmente, a situação esse ano ficou um pouco mais alarmante, um pouco mais crítica. Então, é importante a prevenção de todos com as medidas caseiras e a vacina. O que pode ter acontecido para essa antecipação do surto? A gente já pode começar a chamar de surto, né? Sim, claro. Ainda não há uma explicação clara por conta disso. É muito provável que, devido às viagens, principalmente na época de final de ano e início de ano, os ciclos de viagens para a América do Norte e Brasil deve ter trazido esse vírus para cá. Tá. Porque lá nos Estados Unidos, no Canadá, na América do Norte, o vírus circulante ainda estava no seu período de inverno, no seu período de circulação no final do ano. Tá. É bem provável que esse vírus tenha sido trazido para cá por conta das viagens. E hoje, com as viagens muito mais frequentes entre os continentes, os vírus se espalham, se disseminam muito mais rápido. Tá, então quer dizer que isso pode acontecer com tantas outras doenças também, com essa circulação cada vez maior de pessoas pelo mundo. Doenças transmissíveis, sim, né, de pessoa para pessoa, sim. Agora, com relação à vacinação, muitas pessoas que tomaram a vacina no ano passado, já que a gente teve um número, graças a Deus, bem pequeno de casos e de mortes, também comparado com o que já aconteceu, inclusive em 2009, que a gente teve uma epidemia, uma pandemia, na verdade, né, de proporções enormes. As pessoas muitas vezes acham que já tomei a vacina no passado, não preciso tomar esse ano, é o mesmo vírus, esse vírus muda, realmente a vacina é uma necessidade? Isso é importantíssimo, porque o vírus influenza, que é o que causa a gripe, ele possui vários tipos. Existem vários tipos de vírus influenza, então a cada momento pode estar circulando um vírus diferente. Tá. E o vírus tem um alto poder de mutação. O que é isso? Ele transforma a sua característica genética, ele se muda com muita facilidade. Então, de um ano para o outro, o mesmo vírus pode adquirir características diferentes e ser mais virulento, ser mais grave. Então, é fundamental a vacinação anual, porque essa vacina ela é renovada todo ano. Ela é atualizada? Ela é atualizada com os vírus circulantes no ano anterior. Tá. Por isso, é fundamental a vacinação todos os anos. A gente pode concluir que os números pequenos de 2015, de repente, circulou naquele ano o mesmo vírus do ano anterior, por isso que as pessoas estavam mais protegidas? No ano de 2015, circulou mais um vírus chamado H3N2 e estava coberto pelas vacinas. Tá. Então, houve um menor índice de gripes graves. Esse ano, voltou a circular o H1N1 com uma cepa provavelmente mais virulenta que as anteriores e, por isso, o número maior de casos e casos de maior gravidade. Casos de maior gravidade, o que preocupa mais, né? Principalmente para as crianças, as populações mais vulneráveis, né? Existem grupos de risco que são mais vulneráveis à morte pelo H1N1, porque qual é o risco da gripe? Gripe todo mundo tem. Ao longo do ano, nós vamos ter 1 ou 2 episódios de gripe. O risco da gripe do H1N1 é provocar pneumonia. Tá. E a pneumonia do H1N1 é uma pneumonia grave. É uma pneumonia que pode ser fatal. Tá. E os grupos de risco que estão mais sujeitos a esse tipo de pneumonia são os idosos,
são as pessoas que possuem alguma doença crônica que já debilita o seu sistema imunológico, por exemplo, quem tem doença cardíaca, quem tem doença hepática crônica, insuficiência renal, quem tem asma, quem tem DPOC, que é uma doença provocada pelo cigarro, HIV, imunodeprimidos, pessoas com câncer, pessoas que fazem uso de drogas que baixam a imunidade, como quimioterápicos, corticoides. Então é fundamental que essas pessoas estejam mais atentas aos primeiros sintomas, busque atendimento médico, porque existe um remédio antiviral que, se dado precocemente, pode abortar essa gripe mais grave. Tamiflu, né? Exatamente, e já está disponível comercial. nos hospitais? Ele está disponível na rede pública, está disponível nos hospitais, ele é vendido também em farmácia, embora com essa grande procura sempre é difícil encontrar no comércio, mas na rede pública é disponível. Além das crianças e gestantes também. Agora vamos falar da vacinação, que muitas pessoas, está acontecendo agora com esses números alarmantes, uma corrida aos postos de saúde, às clínicas particulares, muita gente aí disposta a pagar o que for já para imunizar seus filhos, porque realmente tem muita gente assustada. Existe agora um lote que foi disponibilizado, um lote do ano passado, para que as pessoas já façam uma primeira imunização, mas isso não vai dispensar uma segunda dose, a gente pode dizer assim, ou atualizar essa vacina a partir de 30 de abril, é isso, doutor? Essa foi a orientação da Secretaria de Saúde, né? Porque a vacina nova, ela vai estar disponível a partir de abril, final de abril, com os vírus para esse ano. Com essa antecipação do surto, está se recomendando que se vacine mesmo com a vacina do ano passado, que já vai provocar alguma imunidade contra as gripes mais graves, e a revacinação depois com a vacina nova para que se vacine contra todos os tipos de vírus circulantes. Então, quem vacinar agora é recomendado que revacine posteriormente. Aí eu vou fazer aquela pergunta de mãe, né, que muitas mães fazem, muitas pessoas, obviamente, que precisam também se vacinar com relação à segurança de tomar 2 vacinas de gripe tão próximas uma da outra, já que se discutiu há um tempo atrás, as pessoas principalmente que defendem a não vacinação, concentração de chumbo nas vacinas, como é que fica o organismo numa dessa? A gente pode fazer com toda a segurança essa dupla vacinação num período de um mês? A única contraindicação para vacina contra a gripe é quem tem alergia ao ovo, e que isso é muito raro de acontecer. Se não tiver alergia ao ovo, é possível revacinar. O que é importante é que a vacina leva cerca de 3 a 4 semanas para criar um nível de anticorpos que proteja contra a gripe. Então, a pessoa durante esse período ainda pode entrar em contato com o vírus e ficar doente. Por isso que algumas pessoas confundem, tomei a vacina e fiquei doente. Não, porque a vacina leva 4 semanas para ter o efeito. Então, vacina agora e posteriormente revacina novamente. A vacina, de alguma forma, baixa um pouco as defesas do organismo da pessoa, faz com que as defesas fiquem trabalhando para produzir os anticorpos da gripe, por isso trazer muitas vezes essa vulnerabilidade, porque essa coincidência acontece num número muito grande, as pessoas acabam comentando isso muito, né, frequentemente. Tomei a vacina, semana seguinte estava doente. Pode acontecer do sistema imunológico estar preocupado ou ocupado produzindo anticorpos e aí chegar um outro oportunista e atacar o organismo? Não, isso não acontece. O que acontece é que ao administrar a vacina, o nosso organismo realmente, como você falou, vai trabalhar para produzir os anticorpos. Isso produz uma reação no nosso corpo de uma febrinha, de uma pequena irritação de garganta. São sintomas um pouquinho parecidos com a gripe, mas não chega a ser aquela gripe importante. Mas pode dar um pequeno mal-estar, um pouco de dor de cabeça, que dura questão de 2, 3 dias. E dor no local da vacina, que é outro efeito que pode acontecer com a vacina, que é uma coisa tranquila. Só um incômodo, né? A Roseli Cosso tem pergunta para você, tem bastante pergunta chegando aqui no nosso Insta. Tive pneumonia no passado, posso me vacinar este ano? Deve se vacinar, deve se vacinar esse ano. Existem 2 vacinas diferentes, existe vacina da gripe e vacina para a pneumonia. São vacinas diferentes. A vacina da gripe protege contra a gripe e as complicações da gripe, que é a pneumonia pelo vírus. E existe a vacina contra a pneumonia, que protege contra a pneumonia causada pelo pneumococo, que é uma outra bactéria que pode levar a doença. Que é outra vacina, que ela deveria atualizar, de repente, se o calendário dela estiver desatualizado. Isso aí depois precisa fazer uma avaliação médica e ver a necessidade da vacina para a pneumonia. Tá certo. João Spolander, gostaria de saber o que fazer quando toma vacina contra a gripe H1N1 e acaba tendo alergia. Será que é o caso da alergia com o ovo? É somente a alergia ao ovo que é contraindicação para a vacina da gripe. Pode ser que a pessoa tenha alguns desses sintomas da reação vacinal que eu citei anteriormente e que pode confundir com alergia, mas não é. A alergia ao ovo é uma coisa grave que dá uma reação anafilática, não é uma coisa simples. A Fátima Rorato, bom dia para você também. Ela quer saber quem fez tratamento de radioterapia se pode tomar vacina. Deve tomar vacina, porque quem fez tratamento de radioterapia provavelmente deve ter câncer, e o câncer é uma doença que diminui as defesas imunológicas, portanto é indicada a vacinação. A Jaque Maresias, quem trabalha com crianças tem o direito de tomar vacina também? Está dentro dessa população vulnerável? Deve tomar vacina.
Eu recomendo Mas que está no todo direito mundo... do posto de saúde? Porque o posto vai liberar para essas pessoas que a gente comentou agora, né? Eles estão liberando para profissionais de saúde. Para quem trabalha em criança, não faz parte do grupo de risco, né? mas eu recomendo que deva tomar a vacina, mesmo em clínicas privadas. Então não tem direito, mas deve tomar. Tá bom, Jaque? A Eline Freitas quer saber sobre os sintomas. É a mesma pergunta da Márcia Guiducci. Quais são os sintomas que a gente deve ficar atento? É interessante que existe uma diferença entre resfriado e gripe. Os vírus que causam um são diferentes dos vírus que causam outro. Tem uma tabelinha aqui também. Tem uma que a gente tabelinha pode que usar. a produção preparou. A gripe, a H1N1, ela costuma dar febre alta, muita dor de cabeça. Acima de quanto, febre? A 38, 39 graus, exatamente. Tá. Costuma dar febre alta, dor de cabeça muito alta, dor de garganta, costuma dar dor pelo corpo, aquela quebradeira, moleza, que a pessoa acaba ficando indisposta para ir para a escola ou para o trabalho. Tá. É diferente do resfriado comum, que os sintomas são muito mais leves e geralmente não impede a pessoa de ir para o trabalho. Tá. A gripe A é uma gripe que dá uns sintomas muito importantes. Bom, a Cláudia Assai, eu acho que você já até respondeu a pergunta dela, que ela é professora, acabou de terminar um tratamento de linfoma, em breve ela vai retornar ao trabalho. Ela pode tomar vacina? Deve tomar vacina. Deve também, né? A Jaque pergunta mais uma vez aqui, quem tem diabetes pode tomar vacina? É um grupo de risco para infecção grave, então deve consultar o seu médico. Todas essas pessoas devem consultar o seu médico e conversar com ele sobre a vacina. São grupos de risco indicados para vacinação. Tem muitas dúvidas sobre as doenças pré-existentes e a possibilidade de tomar vacina. É pergunta da Kitty também. Ela tem arritmia cardíaca e bronquite. Quais os cuidados que ela deve ter e se ela pode tomar vacina? Não, os cuidados, em maneira geral, além da vacina, são a lavagem constante das mãos. Acho que isso é importante, porque os vírus são transmitidos principalmente pelo contato manual de pessoa para pessoa ou da pessoa que pega um objeto contaminado. Quando ela leva a mão ao nariz, leva a mão ao olho ou à boca, ela acaba se contaminando com o vírus. Então, a lavagem das mãos é fundamental. Pegar o álcool gel, tá sempre com o álcool gel no bolso, lavar sempre as mãos ou passar o álcool gel, mas não aquela passadinha rápida. Passar em toda a mão, no dorso da mão, entre os dedos, na ponta dos dedos, para que a mão fique bem protegida e evite a transmissão do vírus. A Raitana está perguntando, tomei a vacina quando completei 40 dias depois que ganhei o bebê. Tenho que tomar a vacina novamente? Meu bebê também? A gente não sabe quanto tempo o bebê dela tem, quanto tempo faz isso, né? Se foi o ano passado, ela deve revacinar novamente esse ano. Tá. Agora tem muita gente perguntando aqui sobre os cuidados. Eu acho que nunca é demais a gente falar sobre isso, porque eu me lembro que quando aconteceu aquela pandemia, muitas pessoas realmente adquiriram hábitos muito saudáveis para o dia a dia e que esses hábitos acabaram ficando um pouquinho esquecidinhos depois que as coisas se acalmaram. Então, por exemplo, a gente via álcool gel espalhado por todos os lugares, no trabalho, né, nos locais públicos. Hoje a gente até vê aquelas maquininhas vazias, né? Então, infelizmente, é um hábito que muitas pessoas acabaram perdendo. Vamos retomar isso e dizer para as pessoas quais são os cuidados que a gente deve ter no dia a dia? Talvez essa negligência mesmo com os cuidados favoreça com que esse surto, nesse momento, aconteça até de maneira mais grave. Realmente. Então, falei sobre a lavagem das mãos. Lavagem das mãos é fundamental para evitar a transmissão do vírus. Evitar locais aglomerados e mal ventilados. Então, procurar sempre manter os ambientes muito bem ventilados para facilitar a circulação do ar e a menor concentração de vírus e menor transmissão do vírus. E a vacinação. Tá. A vacinação é importantíssima para a prevenção. Evitar levar a mão ao rosto é importante também? Exatamente. Então, os vírus são transmitidos principalmente pelas mãos. Tá. Então, evitar coçar os olhos, pôr o dedo no nariz, pegar o alimento diretamente com a mão, sem lavar a mão antes de se alimentar. São todos hábitos que previnem a transmissão do vírus. Uma coisinha rapidinha, diretor, que eu recebi pelo WhatsApp, que de repente pode ser que seja uma coisa interessante. Você fazer um gargarejo com água morna e sal todos os dias, você pode, de repente, tirar algum vírus que pode estar começando a se proliferar no organismo, ou até mesmo uma lavagem do nariz, né, do septo todos os dias. É importante isso ou não? No sentido de prevenção contra a gripe, não. A lavagem com o soro fisiológico, um pouquinho de água com sal do nariz, ela é benéfica porque tira a secreção, dá uma limpeza nasal. É importante como maneira habitual de higiene e até de hidratação do nariz para esse tempo seco que a gente vive em São Paulo e poluído. Que agora vai começar mais ainda. Exatamente, mas não previne contra a gripe. Tá certo. Dr. Mauro Gomes, pneumologista, esteve com a gente, ajudando a entender um pouco mais o que está acontecendo e também ajudar, né, a uma orientação, um direcionamento do que fazer a partir de agora, porque realmente os números só devem aumentar e a gente vai contribuir ao máximo para que isso não aconteça. Obrigada, viu, pela presença. Até a próxima, viu?